Boa noite a todos e a todas. Em nome do Parque Tecnológico Botucatu, agradeço a todos que neste momento estão conectados na quarta rodada de empreendedorismo e inovação. Este ano, o objetivo da quarta rodada é provocar debate em torno dos desafios, oportunidades e expectativas geradas a partir do momento adverso que estamos vivendo por conta da pandemia Covid-19. Para que todos tenham uma visão atualizada, agora apresentaremos um vídeo de 3 minutos aproximadamente sobre o Parque Tecnológico Botucatu. Fundado em abril de 2015, o Parque Tecnológico Botucatu Para falar do parque, antes é preciso falar sobre o nosso ecossistema de inovação. Botucatu, uma das melhores cidades do Brasil para viver, trabalhar e empreender. Cidade dos bons ares e das boas escolas. Vivemos em constante evolução e com gente capacitada para gerar novas e melhores soluções que transformam ciência em tecnologia e tecnologia em inovação. Por esses motivos, nossa cidade acolhe um dos 13 parques tecnológicos com credenciamento definitivo pelo governo do estado de São Paulo. Fundado em abril de 2015, o Parque Tecnológico Botucatu já demonstra seu potencial. Nesse tempo, muitas empresas voltadas aos mais diversos segmentos de negócios escolheram fazer parte desta transformação. Um lugar onde o conhecimento é compartilhado e transformado em negócios. Parque Tecnológico Botucatu. Nosso negócio é inovação. Continuando, informamos que, devido às restrições sanitárias que estamos vivendo, a quarta rodada de empreendedorismo e inovação acontece de forma online e suas atividades iniciarão sempre às 19 horas dos dias 8, 9 e 10 de dezembro. Paralelamente às atividades realizadas no palco do evento, estarão acontecendo uma mostra tecnológica de trabalhos em banners e uma exposição de empresas e instituições por meio de estandes virtuais. Participantes poderão acessar a plataforma do evento, no menu lateral, os banners e pelo menu Exposições, os estandes, disponíveis continuadamente desde agora até o último dia do evento, às 21 horas. Os 3 trabalhos em banners mais pontuados receberão como prêmio bolsas integrais de 1 ano de acesso aos 80 cursos oferecidos pela QI Cursos, empresa instalada no Parque Tecnológico. Hoje teremos, na sequência, uma live sobre o tema Desafios e Oportunidades em Tempos Adversos, que será coordenada pelo professor Carlos Wilken, diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp Botucatu, e também o nosso presidente do Conselho de Administração. Amanhã teremos um talk show sobre o tema Expectativas para os Novos Tempos, coordenada pelo empresário Rafael Somera. Será realizado no último dia do nosso evento a finalização da 5ª edição do Desafio Empreenda Botucatu,
um programa do NEI, Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, do Parque Tecnológico Botucatu, em parceria com a Agência de Inovação Inova Paula Souza, que tem como objetivo difundir o empreendedorismo e gerar novos negócios inovadores. Nesta última etapa do programa Desafio Empreenda Botucatu, serão avaliados os projetos inscritos no formato pitch através de uma banca de avaliadores convidada pelo Parque Tecnológico. Os 3 projetos melhores pontuados receberão os seguintes prêmios: troféus do Parque Tecnológico para primeiro, segundo e terceiros mais pontuados, 6 meses de pré-incubação, incluindo consultoria gratuita da Visão Company, empresa parceira do Parque Tecnológico, junto ao nosso programa Incube, bolsas integrais por 1 ano de acesso a 80 cursos da QI Cursos, empresa instalada no Parque Tecnológico. A rodada de empreendedorismo e inovação do Parque Tecnológico teve sua primeira edição em novembro de 2017. Hoje, na sua 4ª edição, tornou-se um evento tradicional no nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação. Neste momento, convido o professor Carlos Wilken para entrar no palco e dar prosseguimento às atividades da noite. Boa noite, Carlos Costa. Boa noite, ouvintes aqui da quarta rodada de empreendedorismo e inovação do Parque Tecnológico do Botucatu. Então, esse é um evento que está se tornando tradicional aqui, coordenado, então, dentro do Parque Tecnológico Botucatu. Eu tenho a satisfação aqui de presidir a Associação do Parque Tecnológico Botucatu, que já está consolidado, e essa é uma das atividades programadas dentro de tudo que é estabelecido aqui, do cronograma de atividades do parque com a comunidade de Botucatu e a comunidade externa. E aí nós temos, então, a satisfação aqui de estar recebendo dentro do primeiro dia, tá? Com o tema Desafios e Oportunidades em Tempos Adversos, a participação da senhora Patrícia Ellen, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, o Junô de Lara Carvalho, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico aqui da Prefeitura Municipal de Botucatu, nesse ato representando o prefeito municipal Mário Pardini, o senhor Rodrigo Mendes, que é o coordenador de negócios internacionais do Parque Tecnológico São José dos Campos e também diretor das relações internacionais da Amprotec. O senhor Leandro Amaral, que é o diretor regional da Ciesp de aqui de Botucatu, e o senhor Gilson Carbinato, que é o gerente do escritório regional da Sebrae de Botucatu. Então, de novo, agradeço aqui a organização feita, principalmente pelo Carlos Costa, pela equipe de diretores, associados aqui junto com ele, e toda a equipe do Parque Tecnológico para a organização desse evento. E, na sequência, nós vamos passar aqui a fala das autoridades, então eu gostaria de convidar, nós passamos, então, ao Junô de Lara Carvalho para fazer as suas considerações na abertura da nossa quarta rodada de empreendedorismo e inovação. Fazer algumas considerações. Eu tenho acompanhado que esses fatos, essas minhas palavras cheguem até ela. Eu tenho acompanhado a trajetória da secretária Patrícia, pelo menos a trajetória política, de um bom tempo. Então, sei que o resultado da sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em grande parte, deve-se a ela. Como curioso sou também, e por se tratar ela de uma pessoa pública, eu tentei me aperfeiçoar no conhecimento de quem, efetivamente, Patrícia Ellen, e me permitir, nesse sentido, de procurar saber, não digo o seu currículo, mas o quanto, a razão dela ter chegado nas funções públicas que ela exerce hoje. E quando vi, na verdade, o seu encaminhamento enquanto política, eu pude verificar a razão exatamente que ela hoje faz o devido sucesso responsável junto à Secretaria de Desenvolvimento. A sua trajetória universitária, sua trajetória profissional justificam o fato de ela ser um dos braços do governo de Estado,
do governador João Dória. Wilken, se você me permite também, embora você não haja necessidade de falar quem é o Wilken, né, que a gente tem uma convivência diária, eu devo dizer também, com sua permissão, que o simples fato de você exercer a diretoria da Faculdade de Agronomia já demonstra o reconhecimento profissional que você é, né, Wilken? Quer dizer, eu reconheço pelos seus pares. Isso, por si só, já demonstra a grandeza do profissional Wilken. Não menos certo que eu tenho tido a oportunidade também de acompanhar a sua trajetória enquanto presidente do Conselho Administrativo do Parque. E tanto quanto como diretor, você faz jus ao seu reconhecimento. Mas eu acho, Wilken, que nada disso também é muito pela ajuda que você tem dado para o município de Botucatu. Eu tenho há pouco tempo também estado secretário, eu não sou, né? Eu estou secretário, e nessa função eu tenho acompanhado lado a lado o prefeito Pardini na sua administração pública, e você também está lado a lado com ele. Então, isso faz com que você seja merecedor de toda homenagem que possa vir do Poder Público Municipal. Porém, ele, entristecido, não pôde participar desse evento. E a razão é mais ou menos óbvia, quem sabe até a própria tônica, né, desse evento de empreendedorismo. O prefeito Pardini tem, de uma forma incansável, o Wilken, mais que ninguém sabe disso, procurado proteger a população de Botucatu de todo o contágio e possível do atual momento que a gente passa dessa pandemia. E não é diferente, não foi diferente hoje na parte da manhã, quando ele tentou e conseguiu firmar nova parceria com a Unimed, conseguindo novos leitos, caso necessários, para poder abrigar eventuais pessoas que sejam acometidas da Covid. Ele já tinha tomado essa iniciativa e, mais uma vez, assim agiu, por mera precaução, que mostra, logicamente, a responsabilidade do Pardini enquanto pessoa pública. Então, ele me fez portador das suas desculpas, mas me autorizou também a dizer que está à disposição, a cidade de Botucatu está à disposição, não apenas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, não apenas da administração do Estado de São Paulo, mas para todas as entidades envolvidas e que pensam em empreender e inovar. De qualquer maneira, a gente sabe que a gente está passando por momentos estranhos, nebulosos, e que nos causam grande preocupação. Porém, eu acho que essas incertezas nos encorajam a enfrentar com muita coragem, com muita ousadia até, esses momentos adversos. Botucatu, eu acho que a grande maioria dos participantes sabe, foi vitimada por dois eventos absolutamente adversos. O primeiro evento ocorreu em Botucatu, em 10 de fevereiro, quando uma tempestade sem precedentes caiu sobre a cidade e fez estragos imensuráveis, né? Quer dizer, esse momento adverso já foi enfrentado com muita coragem também pela atual administração. E para que você tenha uma ideia desse evento adverso, basta dizer que Botucatu é uma cidade geograficamente que necessita de muitas pontes. E essa tempestade ruiu mais de 40 pontes na cidade de Botucatu, o que exigiu do governo, de suas secretarias e da própria população muita vontade de acertar para reconstruir a cidade. Felizmente, por conta dessa vontade, nós estamos praticamente devolvendo à população uma cidade reconstruída e acredito até que com mais qualidade, o que também é importante. Foi nesse momento adverso que a gente verificou, inclusive, o quão Botucatu tem uma população solidária, o quão Botucatu tem uma cidade que tem empresários que pensam não apenas no lucro, viu, Wilken e secretária Patrícia, mas que pensa não apenas no lucro, mas pensa no seu próximo. E nós temos
tivemos a oportunidade de verificar isso nesse momento adverso das chuvas torrenciais que Botucatu suportou no mês de fevereiro. Porém, existem situações que, além de ruim, podem piorar. Infelizmente, o Brasil, o mundo, enfim, a humanidade foi acometida por mais um evento que todos sabemos, e a razão é a tônica dessa nossa conversa, da pandemia do coronavírus, enfim, infectando milhares, milhões de pessoas com o coronavírus. Mais um momento de enfrentamento para os governos de todo o mundo, de todos os países. E não foi diferente em Botucatu e também no estado de São Paulo, que enfrentaram esse momento com muita responsabilidade. Eu devo dizer que Botucatu, por conta dessa responsabilidade administrativa, está conseguindo enfrentar com muito êxito esse momento adverso. Basta dizer que Botucatu figura, eu acho que a grande maioria dos participantes sabe disso, entre as cidades com menor taxa ou índice de mortalidade. Por quê? Porque agiu certo, na hora certa, no momento certo, e continua agindo. Tanto é que eu estou dizendo que o Pardini não está aqui hoje presente, por ter afazeres justamente com vistas à proteção da população de Botucatu. Mas a gente aprende, eu acho que esses momentos adversos nos ensinam cada vez mais a tornar célere medidas para a proteção de nossa população, e assim a gente está agindo na cidade de Botucatu, tanto quanto as guerras, não quero me tornar cansativo, tanto quanto as guerras ocorridas no mundo serviram de exemplo, infelizmente, mas aceleraram a inovação e o empreendedorismo pelo mundo afora. E, infelizmente, essa tragédia da pandemia está nos ensinando também a ser mais responsáveis e a buscar de forma incessante, através da tecnologia e inovação, alguma forma de tentar proteger a população, e não está sendo diferente em Botucatu. De qualquer maneira, eu acho que eventos dessa natureza, aliás, que é a tônica, como eu disse, desse evento, né, que é o empreendedorismo e inovação, do Parque Tecnológico, é o momento exato para a gente discutir um pouquinho mais a respeito de medidas que podem ser adotadas por todos nós que vivemos o empreendedorismo na cidade, especialmente na cidade de Botucatu. E eu conto com a colaboração de todos para ouvi-los, para quem sabe dessa conversa sair novas ideias para a gente implantar de forma efetiva e concreta em Botucatu. Obrigado para todos vocês, estou à disposição para quaisquer outras interferências. Obrigado. Obrigado, Junô, né, por estar aqui representando a Prefeitura Municipal de Botucatu, e obrigado pela sua fala. E agora sim, nós já estamos com a presença virtual aqui, remota, da secretária Patrícia Ellen. E antes de passar a palavra a ela, eu sei que ela tem outros compromissos, está com tempo bastante escasso, eu gostaria só de fazer um rápido descritivo aqui do Parque Tecnológico de Botucatu para a nossa secretária. Então, boa noite, Patrícia, muito obrigado, se me permite chamá-la assim, pelo primeiro nome. Muito boa noite, nós agradecemos aqui do fundo do coração a sua presença aqui. É muito importante para nós aqui de Botucatu, né, contar com essa colaboração, com a parceria do Estado de São Paulo. O Parque Tecnológico, também, a palavra, né, ele se iniciou há mais de 15 anos atrás, nós já tivemos aqui esse viés, começando com uma incubadora de empresas aqui da cidade, a incubadora Botucatu, depois foi criada a incubadora de base tecnológica dentro da Unesp, aqui na Faculdade de Ciências Agronômicas, chamada de Prospecta, e isso foi o embrião que deu a possibilidade depois para a gente evoluir e sedimentar uma solicitação junto à Secretaria para conseguirmos ter o direito de termos um parque tecnológico em Botucatu, né? E isso nós conseguimos na gestão do ex-prefeito, tá? do João Cury, e depois, quando a gente conseguiu implantar, conseguimos o recurso para construir todas as instalações, né, que hoje, infelizmente, né, se a gente não estivesse na condição da pandemia, estaríamos presencialmente, né, na sede do nosso parque, mas muitos dos munícipes aqui, dos empresários, conhecem a nossa realidade, e houve toda uma fase de implantação, primeiro toda a parte de construção,
tá? E hoje o parque está totalmente habitado. É um parque que tem, dentro de todos os parques tecnológicos de Botucatu, do estado de São Paulo, eles têm diferentes vieses, né? No caso de Botucatu, o nosso viés é muito ligado à parte de biotecnologia. E aí nós temos, né, uma parceria muito forte, primeiro do setor público, da parte de ensino e pesquisa, principalmente com a Unesp, tá? E a FATEC aqui de Botucatu, que fazem parte do conselho, são parceiras, são as fornecedoras, digamos assim, das ideias, da mão de obra especializada em termos de formação dos futuros empresários, né, que já se sediam e que futuramente também possam se sediar junto ao Parque Tecnológico. Temos a parceria, lógico, fundamental do município de Botucatu, da Fiesp, de várias empresas, e hoje nós contamos aí com, né, com um número significativo de empresas em várias áreas, mas principalmente de tecnologia, e o apoio aí que sempre a gente teve incondicional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, aonde estamos linkadas com essa secretaria que a senhora coordena. Tá? Então, um rápido, né, apresentação aqui, só para que a gente não vai poder fazer isso presencialmente, e agora sim eu gostaria de passar a palavra e agradecer de novo pela sua presença aqui no na nossa quarta rodada de empreendedorismo e inovação do Parque Tecnológico Botucatu. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos, ao secretário Junot, que me antecedeu aqui em suas falas. Cumprimento a ele e ao cumprimento também o prefeito Mário Pardini, que está aí na sua luta contra a pandemia, assim como todos nós aqui também. Queria também agradecer a presença do Rodrigo Mendes, diretor de Relações Internacionais da Amprotec, e o Dr. Leandro Amaral, diretor do CIESP Regional de Botucatu, e o Gilson Carbinato, gerente do escritório regional do SEBRAE. São todos aqui um grupo que participará desse evento tão importante e que estão mobilizados no Parque Tecnológico de Botucatu. Essa quarta rodada de empreendedorismo e inovação de 2020 veio com um desafio. Acho que esse ato, esse gesto de vocês de manterem o evento devido às restrições sanitárias, fazerem um evento totalmente online e de forma gratuita, é um gesto muito importante para a participação dos empreendedores, empreendedoras e cientistas da região e de todo o estado, do Brasil, na verdade, né? Porque eu acho que nós estamos cada vez mais atuando. Uma coisa que o vírus nos ensinou é que ele não escolhe, não reconhece fronteiras, e nós temos um trabalho de solidariedade, integração e união para lidarmos com essa pandemia. Eu queria novamente agradecer o convite, em meu nome, em nome do governador João Dória, do governo do estado de São Paulo, desejar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, e queria reforçar que, além da importância desse evento, trazer um pouco da importância e dinamismo da região de Botucatu em toda a área de tecnologia e empreendedorismo. Botucatu possui uma grande tradição em pesquisa, em especial na área de ciências médicas e biológicas. A cidade abriga aqui 5 unidades da Unesp, também, como foi dito aqui, tem uma FATEC, uma ETEC na região, uma série de faculdades e universidades de outras áreas, e também aí casa, né, lar para uma série de organizações muito respeitadas, tanto do setor tecnológico, do setor de saúde farmacêutico e do setor agritecnológico. Algumas empresas de muito destaque, como a Embraer, o Capex, Duratex, Grupo Centroflora. Então, muitas empresas que juntas formam esse ecossistema de inovação e empreendedorismo da região. O Parque Tecnológico de Botucatu, como você já disse, Carlos, ele foi reconhecido oficialmente em 2016, credenciado, mas teve aí uma década de trabalho, de esforço, de mobilização, e fica também como um exemplo, né, que não se faz tecnologia somente com uma ideia, com um projeto. Botucatu fez o trabalho, realizou esse trabalho, transformou em realidade, e o credenciamento do parque foi um passo natural desse processo, de um ecossistema que já existia, mas é muito importante o reconhecimento do parque, foi feito inclusive pelo governador Geraldo Alckmin,
a importância que ele é um empreendimento que eleva o patamar do município à condição de polo gerador de ciência, tecnologia e inovação, contribuindo para o desenvolvimento de toda a região e de todo o estado. Botucatu também, e acho que um ponto que comprova isso, é casa também para uma série de empresas, além das que eu exemplifiquei. Nós hoje temos 14 polos de desenvolvimento econômico no estado, que juntos englobam mais de 400 municípios e mais de 81% do valor da transformação industrial de todo o estado. Botucatu tem uma presença muito ativa em 7 dos nossos 14 polos de desenvolvimento econômico. Já destaquei toda a área médica, de saúde, farmacêutica, tecnológica, mas também uma presença muito forte no setor metalúrgico, máquinas e equipamentos, setor automotivo, químico, vestuário, têxtil, agritecnologia eu já mencionei, mas também o aeroespacial, e toda a parte de papel, celulose e reflorestamento. Também temos 3 arranjos produtivos locais, reconhecidos e ativos na região, na área tecnológica novamente, na área aeroespacial e na área de cultivo, extração vegetal, em especial na parte de apicultura, que é uma especialidade também da região. Então, acho que esse evento é um evento bastante importante no momento de pandemia que nós estamos vivendo, que visa fortalecer esse ecossistema de inovação e empreendedorismo da região e também ter um trabalho cada vez mais baseado em planejamento e gestão para o mundo pós-pandemia. Nós estamos atuando de uma forma bastante desafiadora na gestão da pandemia, mas muito firme, com base na ciência, na tecnologia. Nós também estamos honrando o compromisso com investimento em ciência e tecnologia. Então, nós sabemos que foi aprovada a manutenção de todos os investimentos nessa área. Na verdade, com a reforma administrativa, devemos até ter um aumento, né? Porque com a arrecadação tem um percentual fixo dos impostos arrecadados. Então, temos uma expectativa que, com uma reforma bem implementada, esses investimentos, inclusive, cresçam. Mas, independente disso, nós também estamos atuando muito fortemente na atração de parcerias público-privadas, investimentos privados. Um exemplo, antes de vir para a reunião, estava com o governador João Dória, na nossa 7ª reunião de Roadshow Internacional, apresentando o Retomada 21-22, que é o nosso programa para atração de investimentos para o Estado, com planejamento de 36 bilhões de reais somente para 2021, e uma complementação aqui com oportunidades de emprego e renda, com uma aspiração ambiciosa, de gerar mais de 2 milhões de novos postos de trabalho nos próximos 2 a 4 anos. E para que isso aconteça, nós precisamos trazer de uma forma muito clara a vocação de cada região. Hoje, essa 7ª reunião foi com investidores do Canadá, e eles se interessaram muito por investimentos em infraestrutura, investimentos na área tecnológica, na área de sustentabilidade. E acho que aqui tem uma oportunidade muito grande para a Botucatu se posicionar de uma forma ainda mais pujante em suas áreas, e as áreas que são as principais vocações da região. Então, nós temos uma série de oportunidades dentro do programa de retomada, dentro dos programas de desenvolvimento econômico da Secretaria, desde oportunidades para fomento do empreendedorismo através do Banco do Povo, do microcrédito orientado, através da Desenvolve São Paulo, através da atuação conjunta com os parques tecnológicos. Nós estamos montando um grande projeto com o SEBRAE, eu vi que vocês vão ter aqui também uma fala importante do SEBRAE, que vai trazer um pouco dessas parcerias que nós estamos fazendo. Espero que o Gilson mencione algo nesse sentido, mas nós aprovamos no Conselho do SEBRAE um investimento direto de fomento aos parques tecnológicos, em parceria também com o trabalho que a FAPESP tem realizado e as universidades também. Então, temos grandes oportunidades, mas muito trabalho pela frente, que exigirá de todos nós um compromisso ainda maior, com muita disciplina, com muita resiliência e planejamento, para que possamos seguir fazendo esse trabalho de fomento ao empreendedorismo e inovação e que a região de Botucatu seja ainda mais relevante para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Eu agradeço novamente o convite, desejo a todos vocês um bom evento
parabenizo o esforço e a iniciativa e estamos aqui à disposição de vocês e torcendo para que em breve voltemos a nos reunir presencialmente e que nada substitui, obviamente, o olhar, né, olho no olho, o trabalho que a gente faz, principalmente os nossos empreendedores, que são sempre tão comunicativos. Eu acho que a gente tem uma torcida de todos nós aqui e um compromisso com a ciência também para que a gente tenha uma saída rápida dessa pandemia, também com as vacinas chegando a todos os cidadãos do nosso estado e do Brasil, para que possamos entrar rapidamente no mundo pós-pandemia, porque temos muito trabalho pela frente por uma retomada econômica sustentável no longo prazo, responsável no presente, principalmente nessa transição da pandemia, e também muito inclusiva e inovadora. Obrigada novamente, parabéns pelo evento, e estamos à disposição e a serviço de vocês. Muito obrigado, secretária Patrícia Eli, pelas suas palavras, por todas as mensagens que você traz aqui, né, dessa visão, né, particularmente, assim, eu a conheci numa apresentação que a senhora fez junto ao Conselho Universitário da Unesp, e deu para ver, né, deu para todos nós percebermos esse dinamismo, né, que a sua pessoa traz, principalmente essa secretaria, que é fundamental. E nós vamos dar sequência, então. Agradeço de novo a presença, né, da secretária Patrícia Ellen. E agora, entre os convidados que nós temos dessa noite, né, nós vamos iniciar aqui com a fala, a apresentação do Dr. Rodrigo Mendes, que é o coordenador de negócios internacionais do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é um parque também bastante reconhecido, né? Eu acredito que foi um dos primeiros que iniciou toda esse número de parques que nós temos aqui em Botucatu, e também diretor de Relações Internacionais da Amprotec. Boa noite, Rodrigo, muito obrigado aqui da sua presença e a sua colaboração junto à nossa quarta rodada de empreendedorismo e inovação. Obrigado, Carlos Wilken, obrigado pelo convite, é um prazer, uma satisfação estar aqui com os amigos e colegas de Botucatu. A rodada de empreendedorismo e inovação já está virando uma rotina para mim. Essa é a minha terceira participação aqui e é um prazer enorme. Queria agradecer o convite na presença do meu grande amigo, ex-chefe, com quem eu aprendi muito, Carlos Costa, e a todos os colegas da equipe do Parque Tecnológico de Botucatu. A minha participação aqui hoje, além dos desafios, e a gente vai ter um debate um pouquinho mais para frente, dos ambientes, dos ecossistemas de inovação, talvez pela posição que hoje eu estou junto à Amprotec, que é a nossa associação dos ambientes de inovação, dos parques tecnológicos, das incubadoras, aceleradoras de empresas, nessa área internacional. É um olhar, talvez, do processo que foi a estruturação e para o caminho que estava avançando a evolução desses ambientes, desses ecossistemas, eu diria pré-Covid, e os impactos que isso tem gerado para um futuro, por onde talvez possamos aí seguir como desafios, né? A gente sabe que os ambientes de inovação, os parques tecnológicos, baseados ali no conceito da hélice tripla, tendo a sociedade, a produção, a academia e governo ali trabalhando em conjunto para a produção e desenvolvimento econômico a partir de ciência, tecnologia e inovação, gerando ali o que a gente chama desses ecossistemas de inovação, dos habitats de inovação. Mas o que a gente via a evolução desses ambientes passava por um processo onde você tem um conceito que a gente via aí bastante, onde as cidades eram cada vez mais protagonistas desses ambientes, né? Um conceito global do live, work and play, né? Morar, trabalhar e se entreter no mesmo ambiente, no mesmo ecossistema, criando ali distritos de inovação, os ambientes onde você tinha jovens, startups, o ambiente acadêmico, o ambiente de pesquisa,
as empresas nesse grande conceito de Open Innovation. Cada vez mais o processo de internacionalização desses ambientes, né? E aí a gente tem uma referência como o conceito do Think Global, Act Local, ou seja, haja globalmente, pense globalmente e haja localmente, onde a conexão global é parte do processo de desenvolvimento local, mas o caminho disso tudo, dentro dessa conexão global, era o que a gente chamava dos Global Innovation Clusters, que são justamente esses ambientes que se conectam entre grandes centros de inovação, de desenvolvimento econômico, economia pujante, e posicionar os ambientes brasileiros como atores principais desse grande palco global, era um grande desafio, e aí transformar os nossos ambientes locais em ambientes globais. Esse acho que é o maior desafio que a gente tem, e esse processo acaba recebendo hoje, com o impacto do Covid, algumas ameaças ou alguns desafios que têm sido discutidos aí globalmente. O processo de criação desses ambientes, ele é pautado no desenvolvimento imobiliário, ele é pautado e ele é impactado hoje nesse processo com a virtualização, né, com o trabalho remoto, e como que isso impacta o desenvolvimento desses ambientes, né, a não se isolar, estar cada vez mais inserido num ecossistema ou num conjunto de ecossistemas, né? A gente passa cada vez mais a um conceito de transbordamento tecnológico, cruzamento tecnológico intersetores. Então, cada vez mais não se isolar num único setor ou segmento, mas também conectar as tecnologias de um setor no outro, né? A gente tem um exemplo no caso de São José dos Campos. O setor aeroespacial é um grande setor de direcionamento, mas várias tecnologias aplicadas ao setor aeroespacial ganham espaço no setor automobilístico. Por exemplo, um carro autônomo nada mais é, dentro das devidas proporções, do que o fly-by-wire dos aviões, né? Então, assim, são sistemas que começam a trabalhar de forma conjunta, né? Cada vez mais, como nós podemos ser menos burocráticos, buscar recursos e ter uma conexão e uma comunicação com os nossos parceiros e atores, principalmente os empreendedores, jovens, visionários, como a gente mantém um discurso, né, que atraia esses jovens. E esse nesse momento, esses desafios se pautam num modelo, por exemplo, de distanciamento daquilo que as cidades eram como grandes atores, ou os principais atores desse processo de desenvolvimento pela inovação. E hoje, grandes centros, por conta de trabalho remoto, perdem espaço ou perdem talentos para ambientes mais tranquilos, mais remotos, né? Tem gente trabalhando hoje da praia, tem gente trabalhando hoje do sítio, né? Então, e os grandes centros começam a perder espaço. Qual é o impacto disso no desenvolvimento dos ambientes de inovação e qual é a oportunidade disso para os espaços que não são grandes centros, a exemplo de Botucatu, no nosso caso em São José dos Campos, ou outras cidades que não são os principais centros geradores de negócio, mas tem como atrair grandes talentos por conta justamente da vida tranquila, pacata, que uma cidade interiorana pode oferecer. E qual é o impacto disso nesse processo todo? Então, a gente identifica como soluções de futuro ou grandes desafios a serem trabalhados pelos ambientes e ecossistemas, questões como é preciso, e parece algo que é um discurso contínuo, mas reinventar-se é preciso. Os modelos baseados exclusivamente no desenvolvimento imobiliário, na aglomeração de empresas e players, né, e atores do sistema de inovação, parece não mais ser o grande atrator de uma empresa ou de uma startup para estar num determinado ambiente. É preciso cada vez mais que os ecossistemas se tornem
plataformas de serviço de inovação, mais do que a oferta de um ecossistema, de um ambiente físico para a instalação de uma startup, de uma empresa ou de um centro de T&D, o que se agrega de valor nessa conexão desse ambiente enquanto serviços que o ambiente, ou como a gestão desse complexo, oferece e coloca à disposição das empresas que fazem parte desse processo. Como eu conecto esse processo com os grandes sistemas e plataformas de Open Innovation, de inovação aberta, uma correlação cada vez mais próxima entre investimento e grandes corporações se aproximando de empreendedores e startups, empresas de tecnologia, como o ambiente está conectado com o lado que alguns chamam de quarta, quinta hélice, dos investidores, né? Como a gente atrai os investidores, desde anjos a fundos de venture capital, fundos de seed capital, capital semente, para participarem do ecossistema, aportando seus investimentos. E, acima de tudo, eu também identifico como um grande desafio aos gestores desses ecossistemas, não mais aquela visão onde eu faço a gestão do ativo e das relações públicas ou políticas que estão envolvidas naquele processo, tentando atrair empresas e parceiros, mas, mais que isso, o gestor do ambiente do ecossistema precisa ser um deal maker, ou seja, um agente de negócios que gera negócios para as empresas e para as instituições que estão inseridas naquele ambiente ecossistema. Essa é uma discussão que a gente tem acompanhado muito, principalmente nas mesas internacionais, de organizações internacionais que discutem o nosso movimento, o nosso segmento, se a gente puder colocar assim, de ambientes de inovação, no sentido de o gestor ele precisa estar apto a gerar negócio para as empresas que fazem parte daquele ecossistema. Cada vez mais, a equipe toda precisa trabalhar em prol do empresário ou do empreendedor, da startup, do centro de inovação, enfim, buscar recursos, buscar parceiros, buscar clientes, buscar investimento, não só para o ambiente, mas para aqueles que fazem parte desse processo. E aí a gente tem desafios gigantescos, né, de reestruturação de modelo, de repensar qual vai ser o impacto desse processo, e eu vou deixar aqui para a gente discutir isso mais adiante, mas a gente vê cada vez mais os ambientes sendo híbridos, né? Então, nós teremos pessoas e instituições e empresas inseridas no contexto do ambiente, mas não necessariamente presentes fisicamente lá, ou que participarão de ações virtuais, terão atividades extras e conexões presenciais, mas a gente precisa reorganizar e repensar o nosso processo como um todo, e aí está o grande desafio, eu acredito, para os nossos próximos anos aí, enquanto ambientes de inovação. Na verdade, eu queria só fazer essa introdução, eu acho que eu até fui além do que deveria, mas, de novo, é um prazer estar aqui, compartilhando e batendo papo com os amigos e colegas de Botucatu. Obrigado, Carlos, pela oportunidade. E aí, os dois Carlos, né? Aqui o nosso Carlos Wilkin. Obrigado. E aí a gente segue aqui no evento com vocês. Boa noite. Obrigado, Rodrigo, pelas suas palavras. Você já é praticamente de casa aqui do nosso Parque Tecnológico Botucatu, e é uma grande satisfação recebê-lo aqui de novo, sempre trazendo novidades nas visões, né, que vão permear toda a parte ligada a desse empreendedorismo. Obrigado, e vamos esperar um pouco e vamos contar depois com a sua presença ainda na hora que nós passamos para a parte das perguntas e do debate. Então, na sequência, agora eu convido o Dr. Leandro Amaral, que é o diretor regional da Ciesp de Botucatu. Me perdoe, Leonardo, a primeira fala minha eu falei Fiesp, mas na verdade é Ciesp. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Queria desejar meu boa noite para a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, senhora Patrícia Ellen,
em nome de quem eu cumprimento todos os colegas, convidados, participantes do nosso evento. Agradecer especialmente o convite, em nome dos dois Carlos, né, o Carlos Wilkin e também o nosso amigo Carlos Costa, pela participação hoje no evento como representante do CIESP e da Fiesp. Atualmente, eu sou o diretor das duas casas aqui na cidade de Botucatu e na nossa regional. A nossa regional em Botucatu, ela contempla 28 municípios. Então, nós temos hoje uma abrangência bastante grande para a nossa atuação e eu espero, na noite de hoje, poder trazer para o evento um pouco da nossa vivência dentro da entidade e também um pouco da nossa vivência como empresário, né? Nós estamos aí, como empresário, estou no mercado há 20 anos, comecei os meus negócios dentro da incubadora de empresas de Botucatu, onde eu tenho uma honra muito grande em falar que sou um empresário oriundo de uma incubadora, e eu acho que com toda essa experiência, com esses quase 20 anos aí de jornada, hoje eu espero contribuir um pouquinho aí com o enriquecimento de conteúdo no evento. Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Leandro, e vamos aguardar também a sua participação daqui a pouco no debate. Na sequência, eu passo então a palavra ao senhor Gilson Carbinato, que é o gerente do escritório regional da Sebrae de Botucatu, o Sebrae que já foi um grande parceiro nosso, né, principalmente na Unesp, aqui na FCA, quando nós tínhamos, na fase inicial da incubadora aqui, a Prospecta, e o Sebrae é um órgão fundamental aqui para o empreendedorismo do Estado de São Paulo. Boa noite, obrigado pela sua presença, Gilson. Bom, boa noite, Carlos. Boa noite, Carlos Costa. Boa noite, secretária Patrícia, Junô, Rodrigo, Leandro, né? É uma honra para o Sebrae estar participando da 4ª rodada de empreendedorismo e inovação, que empreendedorismo e inovação são uma das grandes missões do Sebrae, né? Fomentar empreendedorismo, a gente apoiar com tecnologia, inovação e acesso ao mercado. Bom, como o Sebrae, né, nessa linha de atuação, a gente quer pensar um pouco mais, além de levar capacitação para o empresário, para que a gente consiga ser um órgão de desenvolvimento. A gente quer desenvolver, auxiliar o município, né, para que ele possa se desenvolver, utilizando principalmente essa parceria público-privado, né, e as atuações que no município são oferecidas. Então, o escritório do Sebrae, ele vem com uma atuação muito forte na vocação do município e na vocação da região, como já foi bem colocado ali pela Patrícia. Então, o nosso grande objetivo como Sebrae é atuar no desenvolvimento do agronegócio, né, principalmente aí na cadeia do APL da apicultura, atuar também na cadeia do brinquedo, ali na região de Laranjal Paulista, e aproveitar essa vocação que o Sebrae, que a região tem no turismo, com 7 municípios sendo municípios de interesse turístico e 2 instâncias. Então, dos 18 municípios que o escritório de Botucatu atua, não tem como a gente não dar um olhar para o turismo. E, paralelo a tudo isso, né, é o apoio à inovação. Então, não tem como a gente deixar de trabalhar com as startups, com a incubadora, com o parque tecnológico. E nesses viés dos clusters aeroespacial, metal mecânico e o que eu anotei aqui, que o Carlos falou lá, biotecnologia, né? Então, esse daí passa a ser o grande diferencial do escritório do Sebrae, porque a gente levar cursos, consultorias, capacitações, todos fazem, mas agora a gente tem algo a mais, que é trabalhar a vocação do município, auxiliar o município e a região no desenvolvimento. E aí nós temos a grande parceria com a secretaria, que é o Empreenda Rápido, para que a gente possa aí estar levando empreendedorismo aos futuros empresários, por meio do Descomplique, do Organize Seu Negócio para o microempreendedor individual, preparando eles para
que eles possam ser empresários e empreendedores de sucesso. Mas aí eu estou colocando o Sebrae à disposição para que a gente possa falar um pouquinho aí das oportunidades e desafios das micro e pequenas empresas. Estou à disposição aí. Devolvo para você, Carlos. Obrigado. Obrigado novamente, Gilson, pela sua presença. Agora nós vamos passar, então, para a etapa de a gente começar o debate. Eu vou iniciar aqui e eu gostaria, então, também já fica aberto a participação do nosso público, que está nos assistindo aqui também, para que possa formular, encaminhar as perguntas aqui pelo chat, e aí depois nós vamos organizando e passando depois para os nossos participantes. Para a gente dar o start aqui no nosso primeiro dia de evento aqui da quarta rodada, eu gostaria, assim, que cada um ponderasse aqui o seguinte: na visão da instituição que cada um de vocês representa e que estão presentes aqui hoje, quais foram os principais desafios e oportunidades durante esses tempos de pandemia, de quarentena que nós estamos passando agora? Porque isso, talvez, assim, primeiro nós passamos aí toda uma questão, do temor dessa doença, do coronavírus, da Covid-19, uma incerteza muito grande, nós não sabemos qual é o impacto. A gente sabe que é uma doença que tem afetado milhões de pessoas, causado um número, infelizmente, expressivo de mortes, principalmente aqui no caso do Brasil, e isso, num primeiro momento, afetou a todos, lockdown, isso afetou a economia aqui, do Brasil inteiro, principalmente do estado de São Paulo, mas depois começou a haver pelo menos uma retomada. E aí nós gostaríamos, então, para dar esse start, independente se é um órgão público, o Parque Tecnológico, o caso lá de São José dos Campos, o que cada um de vocês viu em termos, assim, primeiro, das limitações, como vocês conseguiram enfrentar isso, e o que esperamos, então, a partir do início do ano que vem, que seja, de fato, implementado todo um programa de vacinação para que a gente possa voltar a uma normalidade de termos atividades presenciais. Acho que o Gilson ponderou muito bem, o turismo é muito forte aqui, mas o turismo no mundo inteiro foi uma das cadeias mais afetadas pela pandemia, e isso causa uma série de impactos. Mas também, pelo menos aqui pelo lado da universidade, eu posso falar aqui pela Unesp, pela FCA, isso também foi um desafio muito grande, como nós vamos dar o ensino no primeiro momento, que era presencial, remoto, sem preparo nenhum, mas nós não podíamos deixar todo o alunado, todos os estudantes a descoberto, e tem algumas coisas, talvez, vamos tirar algumas lições e vai sair algumas coisas, do ponto de vista tecnológico, que podemos criar um sistema híbrido. Então, eu gostaria agora de passar, dentro dessa fala inicial, quais são os desafios, tudo que vocês passaram, e quais são as lições, que nós podemos tirar desse momento, apesar de ainda não estar terminado, mas o que pode ficar de bom, para o futuro. Junô, gostaria de começar aí pela parte da prefeitura. Você começou a falar de todo o problema da pandemia, com certeza foi a prefeitura municipal que teve, aqui, pelo menos para nós, o maior desafio de enfrentar isso sem estarmos devidamente preparados, mas que até agora, pelo menos eu acompanho diretamente isso, tem sido muito bem sucedido, apesar das fatalidades que nós tivemos até agora. Pois é, viu, Ken? A gente sabe que a pandemia, como todo evento adverso, ela nos traz desafios e também oportunidades. E se digo isso é porque a história já mostrou isso. Como eu citei no tópico anterior, as guerras, que nos trouxe um aperfeiçoamento tecnológico, infelizmente até mesmo bélico, não é verdade? Só que a gente não pode pensar, quero acreditar, nem sempre no aperfeiçoamento do que nós temos hoje. Eu tiro como exemplo, a gente tem que ter exemplos também para implementar, eventualmente, na cidade. E você veja que no estado de São Paulo, a atual administração, o governo Dória, Patrícia, Ellen, inclusive, ela aparelhou, em razão da pandemia,
aparelhou tecnologicamente o Estado, com plataformas digitais, com 5G, de várias maneiras, inclusive na saúde e na educação, através do sistema online. Quer dizer, o evento danoso nos exigiu a implementação desse tipo de equipamento. E isso vai ocorrer sempre. Logicamente, a gente vai precisar, quero acreditar que até falam que o novo normal vem pós-pandemia. Eu acho que não. Nós já estamos vivendo o novo normal. De que maneira? Por exemplo, o Smart Home, Smart Office, embora já seja uma realidade, é algo que está sendo aperfeiçoado em razão de adversidade, em razão de pandemia. E essa sistemática eletrônica está sendo implementado, por exemplo, pelo governo Dória. E que isso deve servir como exemplo, não apenas para a cidade de Botucatu, para o nosso município, eu acho que deve servir de exemplo para todo o Brasil. O que vai causar isso, logicamente, no momento correto, a gente vai precisar conversar, o que vai causar isso seria, eventualmente, a não geração de emprego, ou, quem sabe, a geração de emprego. Quer dizer, é o novo normal que a gente vai ter que enfrentar, com muita coragem, com determinação, porque assim a história nos mostra esse enfrentamento, que já ocorreu em várias oportunidades. Em Botucatu ocorreu, insisto, esse enfrentamento de adversidade com as chuvas torrenciais que aconteceram em Botucatu. Agora estamos enfrentando novamente a pandemia, enfrentaram muita responsabilidade a pandemia, mas ele diz uma coisa interessante e muito séria. A gente tem bons índices de mortalidade, né? Pequena mortalidade, mas não importa, nós temos mortalidade. E isso tem que ser enfrentado com tecnologia, assim, gere emprego ou não. Logicamente, queremos que haja geração de emprego. Ele diz o seguinte, que isso ficou gravado comigo, que cada uma das 54, 55 mortes em Botucatu, cada uma delas foi uma tragédia. Quer dizer, nós tivemos mais que 50 tragédias em Botucatu. E eu quero acreditar que a tecnologia hoje é fundamental, como está sendo feito no Estado de São Paulo, pelo governo Dória, também seja implementada em todo o Brasil, de forma mais interiorana, nas cidades do interior de São Paulo. Eu acho que é esse o caminho. Logicamente, esse novo normal tem que ser estudado com muita calma, até porque na nossa geração, pelo menos na minha geração, é o primeiro enfrentamento efetivo que eu faço de um momento adverso dessa natureza, sem precedentes, e tenho certeza, ou quero acreditar, que vocês também estejam enfrentando pela primeira vez. Quer dizer, é algo novo que tem que ser repensada, a própria tecnologia a ser implementada hora em diante. Se não buscar essa tecnologia com uma maior celeridade, pelo menos aperfeiçoar a tecnologia já existente. Temos exemplos para isso. Obrigado. Obrigado, Junô. Eu passo a palavra agora ao Rodrigo, né? Aí, como o coordenador aí de negócios do Parque Tecnológico de São José dos Campos, né? O nosso amigo que sempre participa aqui. Para suas palavras, como é que foi, como é que está sendo, na verdade, toda essa questão aí desse desafio da pandemia e quais os caminhos e o que vai ficar de bom para nós? A gente pensa, né, como o Junô falou, os casos aqui graves, as fatalidades, tudo que vai ficar uma cicatriz muito grande durante muito tempo, mas nós temos que tirar uma lição e temos que tirar proveito, né? Nós não podemos simplesmente, na hora que passar isso, esquecer que houve uma pandemia e tocar a vida. Qual é a sua experiência aí, Rodrigo? Como está sendo? Bom, Wilkin, sem dúvida é uma tragédia a pandemia, e não só enquanto saúde pública, uma tragédia humana, é uma tragédia econômica e obviamente, precisa ser reorganizado o sistema como um todo para que a gente possa passar por esse momento difícil. Mas os impactos foram grandes, né? Principalmente São José como uma cidade base de um segmento diretamente afetado pela pandemia, que é o setor aeroespacial.
o setor aeronáutico, a Embraer e toda a cadeia de fornecedores, e nós, pelo parque, fazemos a gestão do cluster aeroespacial, temos uma parceria, inclusive, com o Parque Tecnológico para atender de Botucatu, para atender as empresas aí de Botucatu, e o impacto disso foi bastante significativo, no impacto econômico, né, obviamente, mas também para o ambiente. A primeira questão que tem que ser lidada é justamente o impacto do trabalho remoto, né? A virtualização das coisas e o afastamento das pessoas e das empresas do ambiente do ecossistema, né? Para você ter uma ideia, o Parque Tecnológico de São José dos Campos tem no seu dia a dia comum em torno de 8.000 pessoas, entre estudantes das universidades que estão dentro do parque e das empresas que fazem parte do parque. Só no núcleo do parque, sem contar as universidades, são 3.000 pessoas diariamente, colaboradores das empresas e tudo mais. Desde o início da pandemia e dessa virtualização, nós estamos trabalhando em torno de 5 a 10% de população. Nós estamos falando de 200 a 300 pessoas por dia, né? Isso impacta no ambiente, impacta no restaurante, impacta na lanchonete, impacta no serviço e na forma como o parque se conecta com as empresas. Então, os desafios foram enormes. A projeção disso, desde uma visão financeira da instituição, com saída de empresas, porque decidiram que a virtualização foi benéfica, então seguirão virtuais e houve esse processo. Mas, ao mesmo tempo, e aí, com todo respeito ao secretário Junot, eu estava com esse discurso pronto, então, infelizmente, eu teria que falar, mas eu não sou muito fã dessa história do novo normal, porque, na verdade, a gente vem falando há anos, principalmente, né, os ambientes de inovação, aqueles que estão olhando para a tecnologia e inovação, da transformação digital, da virtualização dos processos, da digitalização da sociedade 2.0, da indústria 4.0, enfim. E o que houve, de fato, né, ao menos na minha leitura, é uma aceleração da forma como a gente teve que adotar esses processos, essas novas tecnologias, esses novos sistemas, que a gente já previa, eles já estavam acontecendo, e agora a gente teve que se adaptar de forma muito rápida, e às vezes sem ter a base para poder fazer isso, né? E aí é o grande desafio, principalmente de órgãos públicos e tal, de se organizar nesse sistema digital. Mas isso é uma coisa que aconteceria e já se esperava. Eu acho que a gente acelerou esse processo, mas ao mesmo tempo que tivemos impactos negativos para a indústria, né? A virtualização não chega para a indústria, né? Por enquanto, pelo menos, quando a gente falar da indústria 4.0 totalmente automatizada, de fábricas escuras e tudo mais, aí pode até ser. Mas a gente tem grandes oportunidades, principalmente para as empresas de tecnologia, nesse momento. O crescimento de algumas empresas, de algumas startups, de algumas soluções tecnológicas foi impressionante. Seja porque elas trabalhavam o crescimento, por exemplo, dos e-commerce, das plataformas digitais, dos marketplaces. Quer dizer, foram oportunidades que geraram grandes negócios e crescimentos fantásticos em algumas empresas e alguns segmentos. Então, o desafio principal, acredito que foi a adaptação a esse novo, talvez, essa aceleração da implantação da digitalização das coisas, para os ambientes, essa ausência de pessoas, né? E a gente acredita que isso não deva ficar assim, e a gente vai viver um momento híbrido no futuro, justamente porque o processo de inovação ele não acontece com hora marcada, é preciso encontros, é preciso debates, e não dá para fazer isso pelo Zoom, não dá para fazer isso, vamos agendar uma reunião no Microsoft Teams, no Zoom, no Meet, e vamos discutir a inovação. Não, é preciso uma série de outros processos que a gente costuma chamar, né, em inglês de serendipity, que a gente não tem essa palavra em português, mas é esse estado, esse acontecimento, né, do nada vir aquilo que soluciona as questões. Então,
é natural, eu acredito, que a gente passe por um momento híbrido. Tivemos uma questão interessante em São José dos Campos, eu queria colocar aqui, que a gente teve uma queda de receita com a saída de empresas, mas uma entrada de receita com chegada de novas empresas que não estavam previstas, e acabou ficando mais ou menos igual o processo, pelo menos a planilha financeira ali, porque empresas que foram para o digital saíram de grandes centros, eu comentei aqui que esse êxodo de grandes centros, né, os Faria Limers deixando São Paulo e indo para o interior, esse processo aconteceu também com grandes empresas que tinham um andar inteiro no escritório comercial e resolveram pegar um espaço menor. Então, o ambiente ter essa agilidade de indexar, organizar um espaço menor para uma empresa que teve esse ajuste, também nos trouxe algumas novas empresas que a gente não estava esperando e que se reposicionaram no parque. Então, tem essa oportunidade, eu diria, que a gente tem que trabalhar nesse momento, que é justamente essa interiorização ou essa busca por novos ambientes que vão atender algumas pessoas e alguns talentos, e, obviamente, as empresas de tecnologia que cada vez mais, com a aceleração desse processo, possam se posicionar no mercado nacional e global. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação aqui, muito interessante. Na sequência aqui, eu gostaria da participação, então, do Leandro Amaral, né, o diretor aqui regional da Ciesp. Então, Leandro, aqui, pelo menos na regional de Botucatu, como que foi esse enfrentamento? Qual foi o impacto inicial e como é que as empresas começaram a se adaptar frente a, né, todas as limitações, as restrições da pandemia? Então, Wilkin, o que acontece, né? Quando nós falamos de Ciesp, Fiesp, o pessoal tem logo de cara que nós trabalhamos com indústria, né? Óbvio que a indústria é o nosso carro-chefe, mas quando nós falamos de indústria, nós trabalhamos também com outras empresas dentro da nossa entidade, que são empresas também, e que são até consideradas indústrias também, que são as empresas do agronegócio, são as empresas também de tecnologia, enfim, né, até mesmo prestadores de serviços se enquadram dentro do nosso rol ali de atendimentos, né? O que a gente percebeu é que quando a gente fala em desafios, nós tivemos dois desafios assim bem claros, que um foi o de saúde, né? Então todas as empresas tiveram que se adequar para uma nova realidade com relação ao que tangia manter as pessoas, os funcionários, seus colaboradores, com um índice de segurança aceitável, né? Então, tinham-se muitas dúvidas, porém, a vantagem que o nosso setor, os nossos atendidos aí, eles tinham, é que as indústrias, elas já têm por si só uma boa organização da parte medicinal, né, da parte de segurança do trabalho e medicina do trabalho. Então, a indústria ela já segue protocolos muito rígidos, né, de segurança para os seus funcionários. Então, para que se adaptasse a essa nova realidade, com algumas particularidades da doença, não foi tão difícil. Então, a indústria conseguiu se adaptar rápido, e tanto que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, através até mesmo de uma brilhante iniciativa do nosso governador, né, da nossa secretária Patrícia, enfim, de toda a equipe, de não fechar as indústrias, né? Então, as indústrias do estado de São Paulo não pararam. Assim sendo, nós tivemos essa adequação, né? Então, tivemos que moldar os negócios para atender as questões de saúde, mas continuamos trabalhando. E aí nós enfrentamos outro problema, que foi o outro desafio, que é a parte econômica. Então, como gerar negócios, como manter os negócios, né? Como prorrogar, continuar com a mesma cadência de trabalho diante de um cenário tão novo e tão alterado. Disso, nossa entidade teve uma participação muito forte e trabalhou junto aos governos estaduais e federal para prorrogação de impostos, para que os impostos fossem prorrogados, para que os empresários tivessem mais fôlego, que tivessem linhas de crédito que pudessem auxiliar os empresários, né, os industriais como um todo.
E isso tudo foi sendo colocado em prática e foi dando condição para que o empresário pudesse sobreviver e até se moldar a essa nova realidade, não é? O maior impacto que eu diria que ocorreu para a nossa estrutura foi a interrupção na cadeia. Nós tivemos alguns itens que sofreram demais na pandemia, alguns segmentos dentro da indústria, por conta até mesmo da interrupção que teve, ou de um chamado desajuste que nós tivemos na cadeia. Um exemplo que eu posso citar, nós temos, por exemplo, aqui na nossa região, indústrias que possuem fornecedores, que são outras indústrias, né, que fornecem matérias-primas do Rio Grande do Sul. E, em determinado momento, o governador do Rio Grande do Sul parou as indústrias do Rio Grande do Sul. Então, as nossas indústrias trabalhando não tinham insumos, materiais para que pudessem continuar operando. Então, assim, foi um desajuste que houve na cadeia, que foi uma coisa muito difícil para que os empresários pudessem contornar isso e continuar produzindo, não é? E nós percebemos que depois que esse desajuste foi superado, né, quando os governadores conseguiram ter pelo menos mais ou menos uma linha mais uniforme de atuação dentro dos segmentos, nós percebemos que aí o problema estava na ponta, porque nós tínhamos aí o problema com a compra, né? Então o consumo diminuiu, porque nós tivemos a retirada das pessoas da ponta, né? Do comércio, do serviço, enfim. As pessoas pararam de consumir por um momento, então as indústrias produziam, mas não tinham para quem vender. Então, aí foi onde as indústrias começaram a desativar algumas linhas, entraram em layoff, fizeram algum tipo de suspensão de contrato com seus funcionários através do programa do governo. Isso tudo foi feito muito precisamente dentro do momento ideal, e as empresas pudessem se adequar, então, àquilo que estava acontecendo. De tudo, né, a gente percebe, como já foi dito anteriormente aí pelos que me antecederam, é que essa entrada mais abrupta em algumas ferramentas tecnológicas que todos nós tivemos que aderir, né, as empresas também passaram por isso. Então, houve um ganho. Num primeiro momento é muito difícil a adequação das empresas, mas depois que isso já consegue se colocar para funcionar de uma forma bem tranquila, percebe-se rapidamente o ganho, né? Pode ser de várias maneiras, né? A gente conversa com muitas empresas e a gente tem relatos assim muito interessantes de empresas, por exemplo, que o funcionário tinha um departamento que tinha que viajar para fazer contatos com fornecedores, né? Então, óbvio, aquele calor daquela conversa, aquela negociação em mesa, ele é praticamente insubstituível, mas foi substituído por um momento e essas mesmas pessoas começaram a fazer várias reuniões ao mesmo tempo. Então, assim, no mesmo dia, faziam 3 ou 4 reuniões, o que era impossível até então. Então, o ganho para a empresa nesse momento passou a ser muito grande nesse sentido. Nós entendemos que as oportunidades foram essas, as empresas conseguiram pescá-las rapidamente, puseram em prática. As indústrias, eu acho que, de uma forma geral, assim, estão de parabéns pelo contingenciamento da doença dentro dos seus parques, né? Muito louvável o trabalho que está sendo feito, com todo o distanciamento, com horários alternativos, com transporte aumentado para que conduza os seus funcionários até as empresas, enfim. Então, as boas práticas foram, sim, realmente colocadas em atividade e nós conseguimos ver um ganho bem rápido aí pelas empresas. Obrigado, Leandro. É muito interessante aí. Sempre nós temos que estar bem preparados para se ajustar aos desafios que aparecem. Com certeza, muitas das empresas, os empresários tiveram que quebrar a cabeça, mas eu acho que, dependendo dos setores, né, está conseguindo ter sucesso nisso. E agora, na sequência, então, passo a palavra ao Gilson. Gilson, na questão do SEBRAE, como isso impactou diretamente a pandemia e as restrições ao SEBRAE e as empresas associadas aí junto a esse sistema? Bom, acho que ficou legal, porque fica um complemento, né, do que o parque, do que o CIESP, do que a visão que tem no momento. Então, eu vou conseguir complementar. Porque tudo começa com os decretos municipais suspendendo o funcionamento de algumas empresas.
né? Então, com a suspensão do funcionamento, alguns setores eles foram impactados diretamente, que é academia de ginástica, restaurantes, os negócios de turismo, os motoristas de aplicativos, como o Uber, né? Todo mundo sumiu, salão de beleza, varejo, comércio, serviços porta a porta, feiras, eventos, shoppings, shows, cinema, exposição e os serviços educacionais, como cursos e escolas, né? Então, com isso, logo lá, março, abril, esses empresários já começaram a procurar o Sebrae, né? Preciso vender, então o desafio começou na venda. Eu estou com estoque, eu preciso vender, a conta está vencendo, as despesas chegaram, então a maioria dos empresários não tinham um capital de giro, não esperavam essa situação, e o grande trabalho do Sebrae foi fazer uma análise individual dessas empresas, começar a auxiliar o empresário a fazer a análise do endividamento, auxiliá-los no acesso a crédito, porque começava a precisar de dinheiro, e aí o Sebrae começou a buscar as parcerias com o governo, com as instituições financeiras, para começar a oferecer acesso a crédito a juro zero, e a um juro menor para esses empresários, para que eles conseguissem passar por esse momento tão delicado, né? E a oportunidade que vem nesse momento, passado o susto, né, foi que esses empresários eles começaram a precisar se rever, precisar se planejar. E aquele produz, vende, passou por uma análise de processo. Eu preciso planejar, preciso rever meu processo e preciso inovar nas vendas. E o grande diferencial foi partir para um novo modelo de venda, para aquele cliente que não está na loja, né? A venda e o comércio digital. Então, o que o Sebrae percebe nesse momento é que a pandemia ela trouxe essa dificuldade de venda presencial, né? E com isso aumentou o grau de endividamento das empresas. Então, nesse primeiro momento, foi isso. Somando, para não ser repetitivo do que os demais falaram, eu acho que complementando, é isso daí. Gilson, é interessante essa colaboração, né? Porque cada um pega o seu segmento aqui. E houve, é claro, assim, nós não estamos diminuindo, né, todo esse problema, porque a gente sabe que isso teve um grande impacto negativo, né? Infelizmente, os últimos dados que foram divulgados aí pelo Ministério da Fazenda e do Trabalho, né, que infelizmente aumentou o desemprego, né? Nós já estávamos com um índice de desemprego muito grande já desde a crise de 2008, depois piorando em 2013, 2014, né, que ainda nós estávamos recuperados, veio a pandemia e a gente sabe que teve muitos que perderam o emprego, depende do auxílio ainda que o governo fornece, mas também esse auxílio tem que ser dado aos trabalhadores, mais aos empresários, né? Porque isso afeta aí, né, só para dar uma declaração aqui, um depoimento, e em alguns casos nós temos que entender a situação, né? Particularmente aqui no campus de Botucatu também nós temos áreas que são exploradas aqui de lanchonetes, né, com empresário da região, e que com a pandemia, né, praticamente os nossos alunos aqui do campus tiveram que ficar nas suas casas, a grande maioria foi embora, ficaram, né, alguns aqui da parte mais da pós-graduação, mas todos os alunos de graduação foram embora, e a queda na procura, né, das lanchonetes foi enorme. E aí nós tivemos que fazer todo um acordo e tal, né, para que, se a gente, né, se forçar a situação, queremos receber, independente disso, o empresário teria quebrado, ido embora, e aí no retorno nós íamos ficar sem, porque até a gente conseguir fazer um novo contrato, isso demora. Então, são cenários que nós temos que se adaptar. E a questão aí, eu acho que foi o próprio, anotei aqui, acho que foi no caso do Rodrigo, né, o que avançou muito a questão do comércio eletrônico, do e-commerce,
né? Porque muitos de nós hoje estão fazendo todas as compras, né? Inclusive de supermercado, principalmente online por aplicativos. Então, o setor de tecnologia, né? Principalmente aí quando a gente pensa nos parques tecnológicos, não no nosso só, que é mais o viés de biotecnologia, mas aqueles trabalhadores, né? Vamos usar a palavra em termos geral, que estão melhor qualificados, o que estão fazendo treinamento, que estão preparados para isso, são aqueles que conseguem se adaptar melhor e sobreviver. Por isso que é importante, né, para nós é uma grande satisfação termos, né, essa visão, né, possibilidade de ter um parque tecnológico com empreendedores formando, né, uma mão de obra qualificada para a gente conseguir passar toda essa fase. E a retomada vai ser, logicamente, muito importante para todos. Eu reitero aqui, né, para quem estiver nos assistindo, quem tiver alguma pergunta, alguma manifestação, alguma indagação, por favor, se pronuncie aí pelo chat, né, colocando aí sua questão, seu ponto de vista, para que a gente possa dar sequência aqui. Nós temos aqui um teto para a nossa reunião até as 9 da noite, até as 21 horas, e nós vamos seguir aqui na nossa discussão. Minha segunda pergunta provocativa aqui para os nossos participantes, né, dos nossos convidados, agora mais especificamente, né, na questão de parques tecnológicos, em ambientes de inovação, quer que eles sejam, né, incubadoras, centros de inovações, aceleradoras e, finalmente, os parques tecnológicos, que seria o ápice disso quando a gente já tem isso. Na visão de vocês, né, logicamente, nós temos aqui o Rodrigo, que está ligado, logicamente, ao parque tecnológico, mas, principalmente, aí os colegas, né, tanto da visão do setor público, né, no caso da prefeitura aqui do Junô, mas dos outros colegas que estão ligados aí ao setor produtivo, né, qual é a visão de vocês, né, da importância em se ter ou não esses ambientes de inovação, e como é que isso, né, pode, de fato, trazer, né, benefícios, de modo geral, né, para as comunidades, para as populações, aonde nós temos essa inserção, né, da parte de inovação, né? Então, para resumir isso, a inovação é fundamental para que a gente, né, é uma evolução, de fato, né, para todos os setores econômicos, provavelmente para o setor produtivo, tá? Para não ficar na ordem aqui, né, e deixar a gente a pergunta mastigada, ele sempre fica por último, agora eu passo a palavra ao Gilson de novo, né? No caso do Sebrae, como é que o Sebrae vê essa questão da inovação e o que você acha que vai ser o futuro, pensando em inovação e inserção do Sebrae, né, nessa visão? Principalmente aí nós temos hoje a lei, o marco regulatório de inovação, e aí nós temos uma série hoje de leis que tem flexibilizado, tem melhorado isso. Como é que o Sebrae se insere nisso, Gilson? Sim. Então, eu sou um filho de incubadora de parque tecnológico, eu estou no Sebrae há 27 anos. Meu início no Sebrae foi com incubadora e parque tecnológico, né? Então, as primeiras metodologias, termos de referência de como o Sebrae vai apoiar incubadoras e parques, eu estava lá construindo com Edson Gonçalves Pereira, Maurício Susteiras, né? Estive aqui em Botucatu, na Prospecta, na inauguração, né? Eu trabalhava na sede, lá na tecnologia, então eu sou assim, a incubadora, o parque tecnológico, ela corre aqui no meu sangue, né? Então, eu vejo, né, a incubadora, o parque tecnológico, esses ambientes de inovação, eles são muito importantes hoje para que a gente possa atuar no desenvolvimento. Então, o Sebrae, ele enxerga a incubadora e o parque tecnológico como um grande braço alavancador para trabalhar o empreendedorismo e a inovação nos pequenos negócios. Então, quando a linha da atuação do Sebrae, ela vem na linha do desenvolvimento do município, né? Como que nós vamos desenvolver a Botucatu, né? Como que o parque tecnológico consegue trabalhar as suas empresas para que o Sebrae consiga entrar melhorando o ambiente deles? Por exemplo, nós temos atuações individuais, intervenções
para que eles possam melhorar a produtividade, para que eles possam melhorar os processos, para que eles possam ter tecnologia. O Sebrae compra a tecnologia do Senai, o Sebrae compra a tecnologia do Senac, o Sebrae compra a tecnologia do Senar e oferece gratuitamente para essas empresas. Então, como não levar isso 100% subsidiado para as empresas que estão na incubadora e no parque? Então, o parque tecnológico ele passa a ser um grande braço para que o Sebrae consiga atuar nas empresas que ali estão, né? Porque a partir do momento que o Sebrae tem as empresas, a gente consegue entender a necessidade deles ali, seja ela de gestão, de tecnologia, de mercado, de melhoria de processo, de incremento do que for, e a gente consegue atuar. Então, se o parque tem um cluster aeroespacial, a gente, do Sebrae, precisa entender qual é a necessidade dessas empresas e qual a melhor solução que a gente precisa levar para ela. Porque, às vezes, nem o empresário sabe que ele tem aquele problema. E o Sebrae ele já trabalhou esse problema. E a gente quer levar para o empresário 100% subsidiado. Então, o escritório de Botucatu precisa do parque tecnológico hoje, precisa das incubadoras, para que a gente consiga levar empreendedorismo, tecnologia, auxílio a mercado, consultoria individual, para que eles consigam entender qual é o que é ser um empresário. Eu estou falando assim, da startup, da pequena, do cara, do pesquisador que está iniciando o seu negócio. Ele sabe fazer aquele determinado produto, mas ele está pensando no empreendedorismo, ele está pensando no custo, na formação de preço, no mercado, né? O Sebrae ele tem um programa que chama Rodada de Negócio. A gente tem grandes compradores no estado. O que a gente? Eles demandam o Sebrae. O que a gente precisa? Do fornecedor do metal mecânico para a Embraer, para que ele entre na rodada e fale, olha, eu produzo essa peça. Então, só que, às vezes, o Sebrae sozinho não sabe onde esse empresário está. O empresário ele não vem bater aqui no Sebrae, eu quero vender. 54% das empresas que fecharam durante a pandemia não procuraram o Sebrae. Né? Então, nós somos aqui no escritório de Botucatu 11 pessoas para 40 mil pequenos empresários. Desses aí são 26,5. Então, se a gente não tiver parceiros, não tivermos braço, parceiro da indústria, o Ciesp como um grande parceiro nosso, a Associação Comercial como um grande parceiro para o comércio, e o Parque Tecnológico como um grande parceiro aí para as startups, para as empresas de tecnologia, fica difícil da gente chegar. Então, quando a gente fala em desenvolvimento do setor aeroespacial, do setor metalmecânico, do setor da tecnologia da informação e do setor da biotecnologia, a gente precisa do parque tecnológico para chegar nas empresas. Precisamos criar um ambiente, seja ele presencial ou virtual. Que nisso também o Sebrae teve a oportunidade de se desenvolver durante a pandemia, que foi sair do presencial para o virtual. Então, a gente mudou rapidinho. Em 10 dias, a gente já estava com soluções virtuais, atendendo o empresário remotamente e dando o suporte que ele precisava. Não podia ter o contato, mas a gente criou as salas e o escritório virtual para isso. Então, Carlos, assim, eu acho que, resumidamente, a gente precisa do parque para poder chegar nas empresas que ali constituem e poder falar em desenvolvimento. Resumidamente, é isso. Obrigado. Obrigado, Gilson. Eu também aqui, só para... eu também já fui um microempresário aqui, eu, um outro colega aqui da faculdade, o professor Edson Furtado, mais 2 alunos. Nós fomos... foi ideia dos alunos, a gente participou também, né, no primeiro-ministro, no início, né, como sócios, fomos incubados aqui na Prospecta, e eu gostaria aqui só de deixar, né, um depoimento da importância que foi o Sebrae, principalmente, né, toda a parte dos treinamentos, né, desde a parte de fazer o que é um plano de negócios, como montar isso, a parte de financeiro, contabilidade, porque muitos têm ideia, né, e a gente fala aqui, posso falar
termos das universidades, no caso da Unesp aqui, nós temos alunos que têm excelentes ideias, desenvolvem seus projetos de pesquisa aqui, têm a intenção de se tornar, às vezes, empresário, mas não conhece o que é o setor produtivo, o que é uma empresa, tudo o que está envolvido. Então, assim como o Sebrae precisa, nós precisamos do Sebrae também. Nas incubadoras, no parque tecnológico, é fundamental todo esse cabedal de conhecimento, desse treinamento, e se o Sebrae já se adaptou para fazer isso, né, mesmo virtual, eu acho que isso é fundamental para que haja sucesso. Né? Eu posso falar isso enquanto nós fomos empresários, depois eu e o outro colega, nós entramos na parte administrativa dentro da universidade, e a empresa seguiu com eles, né? Hoje é uma empresa de sucesso, mas foi fundamental isso. Então, esperamos contar também sempre com o apoio do Sebrae. Acho que isso é fundamental para que esse sistema se solidifique. Na sequência aqui, misturando um pouco, agora eu passo a palavra para o Junot, né? Com a visão, então, do município, da prefeitura, apesar de a gente saber, né, que sempre tivemos o apoio aí da Prefeitura Municipal de Botucatu, mas agora, passando para a segunda gestão do nosso prefeito Mário Pardini, né, quais são as expectativas, o que vocês têm aí de visão, de expectativas junto ao Parque Tecnológico, Junot? Ô, Wilken, eu queria apenas fazer uma observação, caiu muito aqui a nossa internet e eu só praticamente vi as palavras do Gilson, com as quais eu concordo em número, gênero e grau. O Rodrigo, me desculpe, eu vi só a primeira parte dele, eu acho que de minha parte houve um mal-entendido. Quando eu falo em novo normal, não pós-pandemia já, Rodrigo, eu quero dizer que nós estamos num momento sem precedentes. Isso nos impõe algum tipo de situação. Isso nos impõe a busca por tecnologia. Aliás, a palavra de ordem, na verdade, desse novo normal, é inovação. É o busco e o uso inteligente da tecnologia. Isso que eu quero acreditar seja empreendedorismo. O que todos os nossos órgãos em conjunto, logicamente, especialmente o poder público, tem que utilizar esse tipo de envolvimento. E eu tenho certeza que a palavra é única, o nosso objetivo é único, isso vai acontecer. Wilken, o Pardini quer fazer da Secretaria hoje de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais de Trabalho, uma secretaria fim. O que significa isso? Geração de emprego. Essa é a palavra de ordem. E, por conta disso, a visão dele é implementar, num curto espaço de tempo, um polo chamado, que ele mesmo denominou, de polo metal-mecânico, onde várias indústrias já se dispuseram a se instalar no nosso Distrito Industrial 4, que está, se Deus assim o permitir, vamos dizer, no início do fim do procedimento de término, né? Com licitações já terminadas. Só falta, na verdade, a parte elétrica, que vai ser aberto a proposta de habilitação e a proposta comercial agora, dia 15. Então, isso vai fomentar ainda mais a geração de emprego. Logicamente, existem outros polos geradores de mão de obra, o comércio é um deles, a indústria, sem dúvida alguma, veja exemplo da Caio. Inclusive, a grande parte das empresas cuja pretensão é vir para Botucatu são de grandes fornecedores da própria Caio, que é a maior, hoje, geradora de emprego em Botucatu. Mas, insisto, momentos sem precedentes vai nos impor, quero acreditar, enfim, queiramos ou não, um aperfeiçoamento e um busca incessante pela tecnologia. E é onde o Parque Tecnológico entra com toda sua atividade bem administrada pelo Carlos e bem gerida também por você, Wilken. E a gente sabe que grande parte das salas já estão praticamente esgotadas, grandes empresas já estão, inclusive, vai começar agora a construção de seus parques, né? O que, mais uma vez, vai ser um grande passo para a implementação, a busca de uma geração, quero acreditar, incessante de emprego, geração incessante. Sabe por quê? Botucatu, muito embora com toda essa crise, foi a cidade que menos perdeu postos de trabalho.
Mas estou falando a nível de Brasil mesmo, não é a nível regional, não. Quer dizer, isso é suficiente para nos deixar felizes? Lógico que não, de forma alguma. Daí a necessidade de a gente implementar outras atividades para que a gente consiga, de uma maneira mais efetiva, gerar emprego. Nós estamos terminando, sem considerar, inclusive, a contratação temporária do comércio, nós estamos terminando hoje, um saldo positivo na geração de emprego, coisa inimaginável no momento da pandemia que a gente está passando. É suficiente? Não. Pardini quer mais, tanto que vai fazer da secretaria uma secretaria afim, com vista exclusivamente à geração de emprego. E o Pardini, na verdade, eu acho que é uma pessoa iluminada, e eu sei que as suas ideias, normalmente, ou quase sempre, dão certo. E essa luz vai fazer com que a gente gere muito emprego em Botucatu, especialmente a partir de 2021. Obrigado, Junô. Antes de eu passar a palavra agora para o Rodrigo, nós temos uma pergunta aqui do nosso Carlos Costa, né, o diretor aqui do parque, e essa pergunta é direcionada para o Rodrigo. Então, a pergunta, Rodrigo: após a pandemia, os ambientes de inovação do país trabalharão mais integrados e também haverá maior integração com ambientes de inovação a nível internacional? O que você acha, Rodrigo? Bom, boa pergunta. Antes de mais nada, eu vou me desculpar com o secretário Junô, eu não estava indo contrário a ele, pelo amor de Deus. É que eu já estava com o discurso pronto, e aí ele usou o termo novo normal, eu precisei fazer um link. Me perdoe. Na verdade, olhando assim para os ambientes de inovação como solução, né, ou parte da evolução, eu acredito muito, né, que construindo uma ideia, né, que dá uma visão, se a gente tem uma escada para o desenvolvimento econômico, cada degrau e sucessivamente passa por um processo, né, que basicamente é educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação. A partir de cada um desses degraus, desses passos, é que a gente vai efetivamente chegar no desenvolvimento econômico e social lá na frente. E o processo ou a ação, a atividade dos ambientes de inovação é fundamental para que a gente consiga atingir esses níveis. E dentro da pergunta do Carlos Costa, eu vejo esse processo no seguinte sentido: a gente tem como oportunidade, até para os próprios ambientes, algumas questões que precisam ser assimiladas, eu diria, pelo Brasil, porque a gente às vezes acaba sendo um pouco periferia do mundo, infelizmente, né? A gente está um pouco distante daquilo que está sendo a liderança aí do avanço tecnológico, não do ponto de vista acadêmico, que a gente está muito bem posicionado na parte de pesquisa científica, mas propriamente dito na parte de inovação, cada vez mais avançada e disruptiva. E isso, como eu comentei no início das minhas falas aqui, existe um processo de cruzamento de setores, que eu acho que é importante os ambientes de inovação liderarem esse processo, as secretarias de desenvolvimento em vários níveis, ministérios, enfim, governo de uma forma geral, olhar para essas oportunidades, porque aí está, eu acredito, o grande, talvez, salto, que não só gere novas tecnologias e, por consequência, novas oportunidades, novo emprego, renda, enfim, o desenvolvimento econômico e social para o país, mas talvez um avanço tecnológico, um reposicionamento do próprio país enquanto nação inovadora, digamos assim. A gente está vendo aí a indústria, né, a produção, né, o pessoal da engenharia de produção, cada vez mais com o pessoal de TI, a inteligência artificial,
internet das coisas, conectando tudo, como eu comentei do aeroespaço e do automotivo, o agro e o espaço, né? A gente está falando de aplicações espaciais, de tecnologias espaciais, não só na comunicação, mas também como na gestão, no monitoramento e segurança, defesa, a parte agro, né? Cada vez mais a agricultura de precisão passa por TI e passa por tecnologias espaciais. E aí a gente tem uma série de outras situações que estão cruzando tecnologias. E aí que eu acredito que está a grande oportunidade e o grande desafio futuro de se reconectar. E dentro desse contexto, né, de cruzamento de setores, tem dois colegas que eu tive o prazer de trabalhar, de conhecer e poder conversar. Um é o Piquet, que é um professor da Espanha, e o outro é o Jerry Engel, que é um professor de Stanford, que defendem a ideia dos superclusters. E o que são superclusters? São arranjos de inovação, né, dos Global Innovation Clusters, que conectam multissetores e são globalmente conectados, naquele contexto que eu coloquei logo no início do Think Global, Act Local. Então, cada vez mais, o desafio dos ambientes é se posicionar globalmente, criando e articulando uma rede onde eu consiga captar oportunidades de negócio, de inovação, de pesquisa avançada, inclusive aplicada para empresas, em grandes centros, e consiga levar minhas empresas, meus centros de pesquisa, conectá-los a esses ambientes, e essas grandes redes é que vão criar pontos onde eu tenho esses superclusters, ou os Global Innovation Clusters, onde eu trabalho no mesmo momento de posição tecnológica. A gente no Brasil, às vezes, olha, de novo, por sermos talvez aí uma periferia e um mercado gigantesco, né, a gente olha para problemas, empreendedores criam startups, soluções, para o nosso problema, para o Brasil. Só que muitos dos nossos problemas são problemas globais. Muitas grandes e boas ideias de startups e de empreendedores, pesquisadores brasileiros, têm aplicação global. E a gente precisa começar a pensar globalmente cada vez mais onde está esse mercado, qual é a possibilidade, oportunidade de negócio que eu tenho para o mundo. E aí a gente começa também a atrair grandes investidores. Né? A gente tem visto, para quem acompanha o setor de investimento privado e tecnologia, de 2018 para cá, um crescimento bastante significativo, diria até exponencial, de investimento estrangeiro, de grandes fundos de investimento em startups brasileiras. Né? Se não me engano, em 2019, a gente passou da casa do bilhão de investimento em startups. Tá? Só para comparar, o segundo país da América Latina toda foi a Argentina, na casa de 200 milhões. Então, assim, nós recebemos 5 vezes mais investimento em startups, empresas de tecnologia, de grandes centros ou de investidores, de uma forma geral, do que outros centros. E a gente está atraindo grandes fundos de investimento americanos, europeus, asiáticos, Japão, China. Então, é preciso que se esteja conectado numa grande rede, com uma visão global. Não basta ter uma solução global. É preciso entender que essa solução tem uma aplicação e um mercado global. Isso faz com que a gente consiga atrair grandes investimentos, alavancar os negócios de tecnologia e, obviamente, a consequência natural disso é o transbordamento do impacto social desse processo, com renda, com emprego, com melhora da qualidade de vida da cidade, dos ambientes, enfim. Eu acredito muito nesse processo, a gente vem trabalhando cada vez mais nisso, seja na minha atividade lá em São José dos Campos, seja como diretor da Amprotec, nos programas que a gente tem feito pela Amprotec para apoiar a internacionalização dos nossos ambientes e ecossistemas. Eu acredito muito que é preciso, nós todos precisamos trabalhar nesse contexto de colocar o Brasil e os nossos ambientes como agentes centrais do processo de inovação tecnológica global. É isso. Obrigado, Rodrigo. Interessante. Temos mais uma pergunta aqui do público, do professor Luiz César Ribas, que ele é docente aqui da FCA da Unesp.
que ele chama também desse novo normal, né, ou a situação que nós vamos ter aí após pandemia, se as habilidades e capacitações novas ou especiais por parte dos alunos, né, não só da Unesp, das universidades e das faculdades de tecnologia, no caso do FATEC, quais são essas habilidades e capacitações que aqueles hoje alunos e futuros profissionais precisarão ter. E agora, para iniciar, eu passo para o Leandro, né, como representante aqui, como diretor da CIESP, como que a CIESP, independente dos setores que ela representa, indústria, serviços, né, comércio, etc., né, qual é a visão, né, desse ponto de vista, o que vocês esperam, né, dos novos profissionais e, assim, o que as universidades e faculdades, colégios técnicos, no caso das ETECs, precisam estar em mente para atender um novo mercado, Leandro? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque vai em contrapartida do que acaba de falar também o Junot, né? O nosso secretário de desenvolvimento, quando se diz respeito à geração de emprego, né? Na cidade. Então, quando você traz indústrias, né? Atrai novos negócios para o município, você tem que pensar na mão de obra que essas indústrias vão precisar. E aí entram, sem dúvida, a participação, né, das escolas, das faculdades de tecnologia, das universidades, enfim. A demanda por mão de obra qualificada, ela existe e ela é muito grande. Falar que não existe emprego é uma frase um pouco controversa, né? Porque nós sabemos que há vagas de empregos e muitas vezes elas não são preenchidas por falta de qualificação. Então, quando se fala em falta de emprego, nós temos um número muito grande de desemprego, talvez isso também passe por essa situação de que as empresas estão mudando, e estão mudando talvez rapidamente, porque é uma necessidade de mercado, e a educação não mudou na mesma velocidade. Então, não está preparando as pessoas na mesma velocidade com que as empresas estão mudando e necessitando de mão de obras diferenciadas do que existe no mercado hoje. Isso acho que fica muito fácil da gente ver isso. Um aluno formado há 20 anos atrás e um aluno que é formado hoje, já a diferença que existe na educação. E, assim, a cada vez mais a gente sabe que precisamos melhorar a nossa educação, tanto na parte tecnológica como na parte de universidades, né? E também a educação de base, porque ela sustenta toda essa cadeia, para que a gente possa ter profissionais qualificados. Eu estava vendo uma reportagem e ela falava um pouco sobre a quantidade de imóveis que uma pessoa adquire no Brasil ao longo da vida, né? E um americano, um cidadão norte-americano. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos chegar num ponto muito interessante. Então, a média brasileira é 1,7 casas na vida que um brasileiro vai adquirir. E, enquanto isso, o norte-americano adquire 7 imóveis, né? E lá, por alguns motivos, esse número se dá tão diferente do nosso. Um deles é porque existe uma linha de crédito muito específica para essa situação. Mas o outro que me chama muita atenção é uma situação que existe lá e que eu desconhecia até então, é de que as cidades fazem promoções e atraem para si profissionais específicos de determinadas áreas. Com isso, elas isentam as pessoas de determinados impostos, facilitam o financiamento desses imóveis, para que as pessoas venham morar na sua cidade, porque a sua cidade necessita daquela mão de obra. Então, assim, é uma coisa muito avançada, perto do que a gente vive no Brasil. A gente parte primeiro para, vamos colocar empresa nas cidades e depois a gente vê como é que faz para pôr gente para trabalhar, né? Então, a gente precisa pensar realmente nisso, a pergunta é muito boa, e o desafio para quem é da área educacional é muito grande. Como é que vai ser daqui para frente, o que vai ter que mudar para que a gente possa ter profissionais mais capacitados e mais engajados aí para que o mercado possa absorvê-los rapidamente. Leandro, acho que a sua fala é muito, né, esses exemplos são muito importantes para nós aqui. Nós já estamos indo daqui a pouco para o encerramento, pelo nosso horário aqui, respeitando, né, todos que estão aqui, mas a experiência que eu acompanhei, né, principalmente aqui do Parque Tecnológico, né, eu já participei desde a criação, né, assim,
provando isso num órgão colegiado interno da Prospecta, da nossa incubadora de base tecnológica, e depois toda a evolução até se tornar mais um parque tecnológico, comparando às vezes com outros municípios, não só em São Paulo, mas em outros estados, é que às vezes né, não se conhece, né, e tem muita dúvida do que é o cluster, né? Quando nós falamos aqui, nós que trabalhamos com isso, para nós é uma coisa muito, um jargão muito comum, mas não digo nem para a população, mas principalmente para os administradores públicos, isso ainda é uma coisa do outro mundo, que não se conhece. E às vezes, eu falo isso no caso principalmente de universidades, né, que eu conheço várias aqui do Brasil, no estado de São Paulo, que às vezes há todo um movimento, né, da parte política. Nós queremos aqui uma faculdade de tecnologia, ou queremos uma universidade, né, no nosso município, porque isso vai, né, trazer um grande desenvolvimento econômico, vamos formar gente. Não funciona assim, né? Por isso que, assim, o cluster, e aí precisa ter, né, eu acho que, assim, a felicidade que nós temos aqui de Botucatu é que o nosso setor público, os nossos administradores públicos, ou tiveram essa visão, ou foram bem orientados, mas de fato né? Não adianta pôr uma indústria se você não tiver aonde formar essa mão de obra relativamente perto para trazer. Assim como não adianta ter uma universidade, uma faculdade que vai formar um profissional de alto nível tecnológico, se você não tem a indústria instalada ali ou uma política para a instalação para que ela possa absorver, né? Então, as coisas não estão desconectas, elas têm que estar juntas e precisa ter, logicamente, como você falou aí, Leandro, um foco, né? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso viés, né? Para onde nós queremos ir, né? Então, o setor, né, metal mecânico, siderurgia, nós vimos aqui os exemplos, né, na parte de tecnologia aeroespacial, que é o caso de São José dos Campos, aonde nós temos os parques tecnológicos hoje de sucesso no estado de São Paulo, né, que acho que são, se não me engano, são 14, mas me corrija depois, Carlos Costa, se eu estiver errado, porque se identificou isso, e isso alavanca, né, de fato, para que isso possa ser bem sucedido. Então, precisa estar muito bem alinhado, né, a questão da formação, né, não só de estudantes de nível superior, de nível técnico, de nível médio, né, e, logicamente, desde o ensino fundamental, para que você possa preparar e ter essa visão, né, e, a partir daí, isso há um crescimento e, lógico, uma absorção dessa mão de obra e o sucesso, né, no crescimento de uma cidade. Eu acho que isso, né, de tudo que nós discutimos aqui, né, para fazer um resumo, nós tivemos falas muito interessantes aqui, eu acho que isso que nos motiva aí, de novo, né, hoje, né, cada vez mais, o empreendedorismo, ele é fundamental para o país, né? Hoje nós temos, lógico, grandes empresas, corporações, às vezes multinacionais estrangeiras que se instalam, mas a capacidade que nós temos aqui no nosso país, no Brasil, né, de novas ideias que saem da cabeça, né, de novos empresários, de estudantes, mesmo ainda na graduação, né, com uma vontade de se tornarem, né, não simplesmente colaboradores de uma empresa, mas eles se tornarem os cabeças de um novo negócio, né? Isso é fundamental, né, ter esse ambiente, né? E assim, todos os parceiros que nós tivemos aqui, né, as falas, né, então, do Rodrigo, que vive um ambiente aqui também de um parque tecnológico, né, do poder público que nós temos aqui de Botucatu, que nos apoia, sabe dessa importância, das empresas e né, do Sebrae como serviço. Acho que a escolha aqui foi muito acertada, né, pela equipe do Carlos Costa, em convidá-los para que a gente trouxesse né, todo esse cenário aqui, né, desde a atualidade, mas também do ponto de vista estratégico. Então, eu gostaria aqui, de novo, de agradecer, primeiro, a presença de todos aqui, né, desde as falas aqui, né, ela já não está mais conosco, ela tinha outro compromisso, mas da Patrícia Ellen, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, como eu comentei no início, uma pessoa jovem, tá, e que tem uma visão muito clara da importância do empreendedorismo no Estado de São Paulo, né, uma grande satisfação que nós temos aqui no Estado de São Paulo, né, de ter uma pessoa que tem essa visão, né, e que vem muito alinhada, né, da mentalidade que nós queremos trazer da nossa universidade, né, independente se é a Unesp, se é a FATEC, né, com o setor produtivo.
Gostaria de agradecer de novo a presença do Junot, que é o nosso secretário também de Desenvolvimento Econômico. Faço votos que você continue aqui na gestão e que continue colaborando conosco, viu? É fundamental a participação da Prefeitura Municipal de Botucatu junto ao nosso Parque Tecnológico. Por favor, leve essa mensagem, os agradecimentos ao nosso prefeito Mário Pardini. A Rodrigo Mendes, que é o coordenador de negócios internacionais do Parque Tecnológico de São José dos Campos, muito né? Um parque nosso aqui, né? Aqui a casa é sua e, por favor, sempre que precisar, volte sempre, né? Esperamos que no ano que vem a gente possa contar com um outro evento presencial e ter a satisfação de a gente conversar presencialmente aqui. Ao Leandro Amaral, que é o diretor da IESP, né? Que é importante aqui, né? Botucatu é esse núcleo, então, muito obrigado aqui da participação, estamos muito bem dentro da Ciesp. E ao Gilson Carbinato, que é o gerente do escritório regional do SEBRAE, e de novo, já falei minha fala aqui, mas o SEBRAE acho que é fundamental para o sucesso do empreendedorismo. Então, agradeço. Eu gostaria de saber se o Carlos Costa gostaria de fazer uma palavra final aqui antes do nosso encerramento. A palavra, o principal ator aqui que coordenou tudo, que foi o Carlos Costa e do Parque. Quebrei o protocolo, eles não estavam esperando aqui. Se for possível, a presença virtual. Boa noite. Eu já estava pondo pijama, né? Então... Peguei no pulo, então. Já estou falando. Então, Wilken, eu agradeço aí a belíssima condução sua na live, né? E agradeço todos os nossos convidados, né? Que abrilhantaram nosso evento com a participação, sendo todos eles, né, parceiros importantes na nossa caminhada aqui em Botucatu. Tanto os que estão fisicamente um pouco mais distantes, que é o caso do Rodrigo lá em São José, né? Mas estamos juntos nessa mesma batalha, que é fazer com que os parques tecnológicos realmente contribuam, né, com o desenvolvimento econômico e social das nossas regiões, do nosso estado e do nosso país. Então, eu agradeço muito, né, a todos, né, e passo para você agora fazer, né, a vez do encerramento, conforme combinado anteriormente. Obrigado, Carlos. Eu não podia deixar aqui de trazê-lo de volta aqui, porque você, como diretor aqui executivo, é uma pessoa fundamental para o sucesso do parque. Muito obrigado. E eu gostaria de novo, então, de agradecer a todos, né, os participantes aqui, né, que ficaram até esse horário aqui, e dentro, né, respeitando aqui o horário, porque eu sei que vai chegando, né, todo mundo trabalhou durante o dia, mesmo que remotamente, cansa bastante, acho que foi o Rodrigo que comentou aqui, né, a questão hoje da possibilidade de a gente fazer reuniões virtuais, a gente fazia 1 a 2 por dia, agora nós fazemos, às vezes, 4, 5, 6, né, e isso nos demanda também bastante gastos. Eu, então, agradeço, muito obrigado, né, dos participantes aqui, e contamos com a presença de vocês, e, por favor, divulguem eventos, se vocês tiverem conhecidos, né, mesmo que sejam sobrinhos, filhos, né, conhecidos, jovens, acho que é muito importante para abrir a cabeça e trazer essa informação para que a gente possa formar novos empreendedores. Muito obrigado, boa noite a todos e até amanhã.